Eu vou apresentar agora os painelistas desta tarde, que eles falarão na sequência. André Pessoa é engenheiro agrônomo pela Universidade de Viçosa, em Minas Gerais. Mestre em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, membro do Conselho de Administração da SLC Agrícola e da Cooperativa Agroindustrial de Guariba, em São Paulo, CEO e sócio fundador da Agroconsult, Consultoria e Projetos. Com vocês, André Pessoa. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Gostaria, inicialmente, de agradecer ao Jesus Filho, né, e ao grupo pelo convite. Dividir a mesa aqui com o Cláudio e com o Raul, uma satisfação também muito grande. Queria primeiro fazer uma observação, que eu não sou piauiense, mas sou maranhense, né? E fui criado em Pernambuco e por um pai pernambucano que era apaixonado pelo Piauí, né? Tinha terras aqui e desde a década de 70 investiu no Piauí, e tem um carinho enorme, né? Tinha um carinho enorme por essa terra, e eu, junto com ele, tive a oportunidade de, há mais de 30 anos atrás, conhecer o Estado, e tenho vindo ao Estado com frequência, todos os anos, pelo menos por motivos profissionais, todos os anos, pelo menos 2 vezes por ano, venho ao sul do Estado visitar a produção de grãos e fibras do Estado do Piauí, onde tive a oportunidade há mais de 20 anos de fazer uma amizade com o Sérgio e seus irmãos, são representantes desse povo guerreiro que produz grãos aqui nesse Estado. Muito bem. O que me foi pedido, senhores, era que eu fizesse uma apresentação falando sobre as potencialidades do agronegócio no mundo, inserisse o agronegócio brasileiro nesse contexto e depois fizesse uma avaliação das possibilidades, perspectivas, oportunidades e desafios que o Estado do Piauí tem nesse segmento. Assim, eu gostaria de dividir a minha apresentação para vocês. Eu vou falar, né, de onde vem a demanda por grãos no mundo, como o agronegócio brasileiro tem aproveitado essa oportunidade que o mundo tem nos dado e com muita competência o Brasil tem aproveitado, isso tem gerado uma série de consequências positivas para o país, como o Piauí, né, se insere nesse contexto, e também qual é o potencial de crescimento que a gente observa para o Piauí, não só do ponto de vista das oportunidades, mas também eu gostaria de elencar aqui alguns desafios que precisam ser enfrentados e superados para que essas oportunidades sejam, de fato, concretizadas em realizações, né? Eu gostaria de mostrar para vocês um primeiro e rápido conjunto de números. Opa, é bem sensível aqui. Esse negócio chamado agronegócio é um negócio que enfrenta nas últimas pelo menos 3 décadas um movimento muito pautado pela demanda dos países asiáticos. A gente se acostumou aqui a ouvir dizer que os chineses passaram a consumir alimentos e os chineses é quem tem determinado o crescimento do consumo de proteína no mundo. Isso é verdade. E houve uma certa preocupação em relação a quando a China desacelerar, esse negócio continuará sendo um bom negócio, né? Então eu queria mostrar para vocês que assim, há uma coincidência muito feliz em que os países que apresentam, ou as regiões do mundo que apresentam a maior velocidade de expansão da população,
são também aqueles países em que está havendo o maior impacto do crescimento da economia, melhorando as condições de aquisição e de consumo das pessoas, que em países, em geral, pobres, acaba impactando positivamente a demanda por alimentos. A preocupação que se tinha em relação à desaceleração da economia chinesa era de que, se a China desacelerasse, esse negócio poderia passar a ser um negócio menos atraente e a gente não deveria apostar todas as nossas fichas nesse negócio. Eu estou com uma certa dificuldade com os nossos colegas aqui. Por favor. Eu gostaria de pedir um pouco de colaboração e compreensão, que vocês estão me atrapalhando um pouquinho a concentração. Pois não. Eu dizia, a preocupação geral era se a China desacelerasse, se nós teríamos um outro cliente à altura para manter o desempenho desse negócio. Eu quero dizer para vocês que, se nós olharmos a questão de população, o mundo vai acrescentar apenas nos próximos 5 anos 400 novas milhões de bocas ao mercado de consumo, né? Sendo que a China vai contribuir apenas com 23 milhões a mais de consumidores. Então, a desconfiança que se tinha era falar, se esses caras param de aumentar o número de bocas e o bolso deles já está suficientemente cheio para que eles adquiram a maior parte dos alimentos que precisam, nós vamos ter clientes novos para atender no futuro e apostar nesse negócio? Vamos sim, porque outras partes do mundo, como é o caso da Ásia, do Sudeste Asiático e mesmo África, que são regiões em que a demanda tem crescido pelo crescimento da economia, estão acrescentando novos consumidores, como é o caso da Ásia, menos a China, que serão 170 milhões de novos consumidores nos próximos 5 anos, e a África, 160 milhões de consumidores. Essas regiões crescem o seu PIB per capita, neste período, segundo as estimativas do FMI, a razão de 3% a 5% ao ano. Ou seja, quando eu tenho essa grande quantidade de novos consumidores vindo de uma região diferente da China, eu estou tendo, na verdade, uma substituição da locomotiva do consumo de alimentos no mundo nos últimos anos, que foi a China, por uma outra locomotiva, que é o restante da Ásia, sobretudo o Sudeste Asiático, em que o poder de compra da população vem crescendo e o consumo de alimentos vem expandindo. Para dar uma ideia para vocês, há 20 anos atrás, a China tinha um consumo per capita de carne, somando todos os tipos de carne, peixes, carne bovina, carne suína, né, e carne de aves, de apenas 30 quilos por habitante ano. A China rica, que é Hong Kong, né, que não tem restrição de orçamento, consome 110, 115 quilos por habitante ano de carne. A China hoje, 20 anos depois, já consome 90 quilos de carne por habitante ano. Quando chegar a 110, para de crescer. No entanto, existem outras Chinas no Sudeste Asiático, por exemplo, países como Laos, Camboja, Vietnã, ainda tem um estágio de desenvolvimento econômico semelhante ao da China de 20 anos atrás e ainda consomem 20 quilos por habitante ano de carne. E passam pelo mesmo processo de crescimento do consumo de proteínas que a China iniciou o processo há 20, 30 anos atrás. Ou seja, se eu pegar aqui a população, a cada 5 anos eu vou ter um acréscimo, né, de consumo, de habitantes entrando no mercado, né, é muito maior no Sudeste Asiático do que na China hoje. Então, o cliente está garantido, através desse processo, que é o consumo per capita e urbanização das populações, sobretudo da Ásia, em crescimento, muda a dieta muda na direção do consumo de proteína, e o consumo de proteína, no final do dia, é consumo de ração. E consumo de ração no mundo, o grande componente proteico de rações animais no mundo é farelo de soja. O grande componente energético de rações no mundo é
o milho. E o Brasil é extremamente competente na produção de farelo de soja e de milho, né? Isso é que tem feito, entre outras tantas vantagens, a demanda internacional por alimentos favorece o Brasil. Para produzir 1 quilo de carne bovina confinada, eu preciso de 7 quilos de ração. Para suínos, pelo menos 4 quilos de ração, para aves, 2 quilos de ração, para ovos, 1 quilo de ração, e para peixes, 1 quilo de ração, pelo menos, para cada quilo de carne produzido. Não se faz isso no mundo hoje sem farelo de soja e sem milho. Além disso, há uma mudança tecnológica significativa em curso. Há apenas 15 anos atrás, 74% da produção de suínos na China, e a China consome 55 milhões de toneladas de carne suína por ano. O Brasil consome apenas 4, né? Aliás, menos de 4, produz 4, mas exporta uma parte do que produz. Era feita em suinocultura sem uso de tecnologia. Porco de chiqueiro, como a gente há 30 anos atrás tinha no Brasil, sem comer ração, né? Hoje, apenas 13% da produção de carne suína na China é feito sem a utilização de ração ou de um protocolo de sanidade animal e de nutrição animal adequado. Isto aqui impulsionou o consumo de farelo de soja e o consumo de milho naquele país. O mesmo processo está acontecendo agora com carne de peixe. A carne mais consumida do mundo é peixe. Metade da produção, do consumo, 96 milhões de toneladas de carne de peixe, vem da captura em lagos, rios e oceanos. 86 milhões de toneladas já vem da aquacultura, ou seja, a criação de peixe em cativeiro, cuja maior parte do crescimento está baseada em consumo de ração, né? Então, nos últimos 5 anos, o acréscimo de consumo de farelo de soja no mundo, 34% se deveu ao crescimento do uso de ração para cultivo de peixes e apenas 28% para o aumento do consumo da produção de suínos e 23% para a produção de aves. É uma revolução tecnológica que vem aumentando a demanda dos produtos que nós sabemos produzir. Se a gente pegar aqui, a expectativa é que essas carnes, nos próximos 5 anos, continuem crescendo a uma razão de quase 2% ao ano. No caso de peixe, 2,5% ao ano, mas a captura não cresce. O que cresce é o peixe de cultivo. E as demais carnes também vão continuar expandindo o seu consumo, além de outras proteínas, como o caso de ovos e leite. Para fazer isso, minha gente, precisa de farelo de soja e de milho no final do dia. Se a gente observar esse quadro aqui, é uma distribuição da fonte de crescimento. Ela pode ser via renda ou via população. O tamanho da bola é quantas toneladas, é o tamanho do volume. Então, os círculos da China e os círculos do Sudeste Asiático são crescimentos maiores de que 10 milhões de toneladas nesse período dos próximos 5 anos. Mas o crescimento do consumo na Europa e na China está basicamente hoje relacionado com o aumento de renda, já que a população dessas regiões tem crescido pouco. No entanto, eu tenho ainda regiões do mundo, como a África e as Américas, incluindo principalmente a América do Sul, em que a maior parte do crescimento ainda está relacionado ao crescimento da base de consumo, do número de bocas, mas já tem uma contribuição significativa do crescimento de renda. Quando eu penso nisso, a primeira afirmação que eu queria fazer para vocês é: o agronegócio que cresce baseado em consumo de proteína e na produção para atendimento do consumo de proteína de milho e soja, continuará sendo um excelente negócio nos próximos 20 anos, pelo menos. Então, não precisamos nos preocupar se tem mercado, se vai ter mercado e vai ter um mercado crescente nos próximos anos. O aproveitamento dessa oportunidade tem dado ao agronegócio brasileiro a seguinte importância: ele gera 23% do PIB, de todas as riquezas geradas no país, ele é responsável por 45% das nossas exportações, ele é responsável por 35% dos empregos formais no Brasil. Ele, em pelo menos 8 produtos, o Brasil é o primeiro ou o segundo produtor mundial, ou
o primeiro ou o segundo exportador mundial. E em 23 produtos agrícolas compõe o valor bruto, a maior parte do valor bruto da produção brasileira, né? No último ano, 23,5% do PIB, ou 1,3 trilhões de reais, foi o volume de faturamento de riqueza gerada no agronegócio brasileiro, com 12% na área de insumos, quase 30% na produção propriamente dita dentro das fazendas e 58% na distribuição, no processamento e em outros serviços decorrentes da produção agrícola. É muito comum a gente ser perguntado se esse negócio de grãos, que o cara numa fazenda, um tratorista é capaz de lidar e manejar uma área muito extensa de produção, portanto está gerando um emprego apenas, né? Se essa é uma opção interessante quando a gente tem um volume tão grande de desempregados no país. Eu queria dizer que a produção propriamente dita é apenas 30% da riqueza gerada no agronegócio. Todas as outros 70% são gerados em indústrias que estão antes da porteira ou indústrias que estão depois da porteira. Eu fiz um cálculo usando a matriz insumo-produto de 2009, né? Se a gente fosse fazer esse cálculo com a matriz insumo-produto recente, os impactos seriam ainda mais positivos, mas isso aqui é suficiente para ilustrar para vocês o que significa o poder de multiplicação de um investimento feito no agronegócio. Cada R$ 1 milhão investido no agronegócio gera 3,7 milhões de reais em produção nas fazendas e fora delas. O valor adicionado é de 1,6 milhão de reais. O número de empregos criados e de pessoas formalmente ocupadas é de 78 empregos para cada R$ 1 milhão investido, sendo que 26 são empregos diretamente gerados na fazenda, aquele cara que está lá em cima do trator trabalhando e fazendo o cultivo das lavouras, mas 27 empregos são de efeito indireto, que é exatamente o emprego gerado na concessionária de veículos, na fábrica de fertilizantes, na produção de sementes, ou depois no transporte da produção, na industrialização da produção, na logística envolvida com a produção, nos serviços financeiros envolvidos com essa produção, se gera mais 27 empregos. Além disso, tem um efeito renda. A massa de salários geradas dentro das fazendas e na cadeia produtiva acaba gerando mais 25 empregos aonde? Na concessionária de veículo, na loja do shopping, no balcão do banco que está financiando, nos serviços de telefonia, comunicação, que giram em torno daquela atividade, um efeito renda. Então, combinados, são 78 empregos para cada R$ 1 milhão investido. Muitas vezes os estados se degladiam aqui no Brasil, a gente vê pela imprensa, para capturar uma fábrica de automóvel. São concedidos incentivos fiscais a perder de vista, os governadores se degladiam para trazer uma fábrica de automóvel que gera 500 empregos. Gera 500 empregos. Uma fazenda de larga escala nos cerrados brasileiros é capaz de gerar um número muito maior de empregos. Vejam comparado outros setores da economia. Por exemplo, a mineração, para o mesmo tipo de investimento, vai gerar apenas 24 empregos. A construção civil vai gerar apenas 59 empregos. A indústria de automóveis vai gerar 35 empregos, eletrodomésticos 35 empregos. O agronegócio vai gerar 78 empregos formais. Então, é uma atividade geradora de oportunidades e desenvolvimento. Ela irradia o seu investimento para vários outros setores da economia, de uma forma que poucos outros investimentos no Brasil têm uma capacidade de retorno como essa. A produção brasileira de 2017 está estimada em 536 bilhões de reais, sendo que 40% disso é na atividade pecuária e 60% na atividade de lavouras. As grandes lavouras brasileiras são a soja, o milho, a cana e o algodão, que somados representam 70% do valor gerado, da riqueza gerada nas fazendas
brasileiras na agricultura brasileira. Se nós formos observar apenas soja e milho, o valor bruto da produção desses dois produtos no ano passado foi de 113 bilhões de reais. E esse ano passou para 115 bilhões de reais. Apenas na soja. No milho foram 40 bilhões de reais no ano passado, 49 bilhões de reais esse ano. Mas eu queria chamar a atenção do número de municípios e de produtores envolvidos. Na soja são quase 2.000 municípios no Brasil e quase 400 mil produtores envolvidos. No milho, verão, são 3.600 municípios com 330 mil produtores. No milho chamado safrinha, 1.100 municípios com 280 mil produtores. Eu estou chamando a atenção dos municípios, porque depois eu vou mostrar um dado interessante para vocês, do Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma medida de qualidade de vida nos municípios que plantam soja e milho, e comparar com os municípios que não o fazem no Brasil, e mostrar o desempenho recente para que vocês possam observar claramente, através dos números, que tipo de impacto esse tipo de atividade gera do ponto de vista sócio e econômico aonde ele está presente, né? Aqui está, ó. Os municípios, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração renda per capita, número de acesso à educação, número de crianças nos bancos escolares, número de pessoas atendidas nos postos de saúde, saneamento, uma série de indicadores que compõem esse índice de desenvolvimento humano, que eu gosto de chamar de qualidade de vida, o bem-estar das pessoas. Se a gente pegar em 1991, né, 79% dos municípios que plantavam soja no Brasil tinham este nível de IDH muito baixo, né? Em 2010, nenhum município tinha índice de desenvolvimento humano classificado como baixo. Apenas 4% eram baixos, muito baixo nenhum, 39% médio, 57% desses municípios alto índice de desenvolvimento humano e já 1% dos municípios em muito alto. Muito alto é padrão europeu para cima, do norte da Europa para cima. Mas vamos ficar no alto, 57% dos municípios com um nível de desenvolvimento humano acima de 0,7, que é um nível bastante satisfatório, né? Os municípios que não plantam soja, 90% deles, mais ou menos a mesma coisa, que era 80%, nos outros municípios era 90%, era muito baixo, né? Apenas 22% desses municípios chegaram ao nível de desenvolvimento humano de padrão elevado ou alto, que é aquele que é considerado satisfatório do ponto de vista do bem-estar. Então, para mim, esses números são eloquentes. Eles mostram que aonde está presente o agronegócio de soja e milho, que muita gente acha que não gera desenvolvimento, o desempenho ao longo dos últimos 20 anos foi significativamente melhor e mais acentuado. Queria mostrar ainda que o agronegócio tem sido responsável pela geração dos 400 bilhões de reais. O professor Raul falou aqui exaustivamente da maior recessão que nós já enfrentamos, de um dos piores quadros econômicos que o Brasil já enfrentou. No entanto, nós não tivemos um ataque à nossa moeda. Nós não tivemos um ataque especulativo à nossa moeda até hoje, porque nós temos uma montanha de mais de 400 bilhões de dólares de reservas internacionais construídas quase que exclusivamente com esse saldo aqui, ó. Saldo de exportações do agronegócio brasileiro, que ano a ano bate recorde de exportação, com muito pouca importação. Olha os outros setores, exceto o agronegócio, a indústria e serviços, recorrentes déficits gigantescos de alguns bilhões de dólares, dezenas de bilhões de dólares por ano, que são mais que compensados pelas exportações do agronegócio, sempre nos últimos anos acima dos 70 bilhões de dólares por ano. Então, dos benefícios que esse setor traz
é a possibilidade da construção de um robusto escudo de defesa para a nossa economia através do desempenho recente, né? A maior parte dessa riqueza vem sendo gerada, né, através da produção agrícola brasileira. O saldo da nossa exportação agrícola é muito grande porque a gente importa muito pouca coisa. A gente importa basicamente trigo e um pouco de fertilizantes. E a gente exporta quase todos os outros produtos que a gente produz aqui. Se a gente analisar esse quadro aqui, a gente vai ver que o Brasil já se transformou nos últimos anos no maior saldo agrícola comercial do mundo, tendo a Argentina como segundo colocado, mas muito distante do desempenho do Brasil, né? E alguns países importantes como China, Japão, o bloco europeu são deficitários na balança comercial agrícola, e o Brasil é o grande provedor de produtos. Então nós temos uma responsabilidade também com a segurança alimentar do mundo, não só dos nossos consumidores. Somos capazes de fazer isso sem desabastecer o nosso mercado interno. Somos competentes em várias cadeias produtivas, que é uma outra qualidade importante do agronegócio brasileiro, a sua diversificação. A gente não é só competente em produzir grãos, a gente é competente em produzir carne, a gente é competente em produzir sucos, a gente é competente em produzir frutas, a gente é competente em produzir energia, açúcar, café, etc. Somos a quinta produção agrícola do mundo, quase ultrapassando já a Índia e ganhando o posto de quarta maior agricultura do mundo, mas é a mais superavitária em termos de saldos comerciais. Como é que a gente fez isso? Eu coloquei aqui a comparação de nível de custo de colocação de uma unidade de produção internacional, que é o bushel de soja, ou bushel de milho, que a cotação internacional é em bushel. Um bushel é mais ou menos meio saco de soja, né? O custo de produção, de produzir numa fazenda, e aqui nesse caso uma fazenda lá no Mato Grosso, e colocar dentro do navio, lá em Paranaguá ou em Santos, e comparar com outros países, vocês vão ver que mesmo quando eu comparo com os Estados Unidos ou a Argentina, o Brasil tem há vários anos já a soja mais barata dentro do navio do mundo e o milho mais barato dentro do navio do mundo. Por isso que a gente tem conquistado mercados internacionais em fatias cada vez maiores, ano após ano. Como é que nós fizemos isso? Aumentando um pouco a área plantada, crescemos 3,1% a área plantada ao longo dos últimos 20 anos, mas crescemos substancialmente a produtividade a 2,6% ao ano. Se eu considerar essa área plantada aqui apenas como a safra, cada hectare utilizado, esse número de crescimento de área plantada é ainda menor, porque aqui está somado a safra de verão mais a chamada safrinha, que é o segundo plantio no mesmo hectare, e em alguns casos o terceiro plantio no mesmo hectare dentro do mesmo ano. Então a gente cresceu basicamente aumentando a produtividade. Como é que se fez isso? Usando tecnologia moderna, crescimento de quase 5% ao ano no consumo de fertilizantes, 7% ao ano no número de máquinas agrícolas, 3,2% na adubação média, 7,7% no uso de defensivos agrícolas ao longo desses últimos 10 anos. Olha o efeito sobre a produtividade. A área que lá na década de 80, quando se começou a plantar soja aqui no Piauí, nos cerrados do Brasil, ocupava 9 milhões de hectares, hoje ocupa 34 milhões de hectares de soja. Só que a nossa produção passou de 17 para 115. Crescemos a produção em 6,6% ao ano. Isso aconteceu na soja. A cada 10 anos nós demos saltos de quase um saco por hectare por ano de aumento de produtividade e continuamos expandindo numa velocidade muito grande. No último ano, 26% das lavouras que a minha equipe visitou do Rio Grande do Sul a Rondônia, nos meses de janeiro, fevereiro e março, e foram mais de 1.300 lavouras visitadas, estavam com produtividade acima de 70 sacos
por hectare, que é uma produtividade muito elevada. Acima de 60 sacos vem subindo todo ano a produtividade. Todo ano vem aumentando o número de lavouras altamente produtivas, né? Então, o caminho que o Brasil escolheu em todas as culturas, eu vou acelerar um pouco por causa do tempo, mas o milho foi a mesma coisa, mesmo tipo de crescimento, aumento do uso de tecnologia, aumentando a produtividade. Mesma coisa, milho safrinha, uma invenção brasileira. Depois de cultivar a soja, você cultiva milho na mesma área, e isto hoje já representa 70 milhões de toneladas de milho no Brasil, quando há 20 anos atrás, em meados da década de 80, nós tínhamos 500 mil de hectares. Hoje temos 12 milhões de hectares, não produzimos nem 1 milhão de toneladas. Hoje produzimos 70 milhões de toneladas através desta atividade. Um bom mercado que vai crescer e um negócio que o Brasil consegue ser competente como em quase nenhum outro lugar do mundo se faz uma agricultura tão competente quanto aqui. O estado do Piauí como produtor de fibras. O Piauí tem menos de 1% do valor bruto da produção agrícola do Brasil, mas já produz 3,7 bilhões de reais por ano, se eu considerar, né, a produção aqui do estado, muito concentrada em lavouras, 3,4 bilhões de reais nas lavouras piauienses, nós tivemos agora em 2017. A distribuição da produção do Piauí está uma parte significativa da área em soja e milho, são quase 700 mil hectares de soja. Nós temos também uma produção de mais de cerca de 400 mil hectares de milho, também uma área razoável de feijão e uma pequena área de arroz. Somadas essas lavouras representam 1.400.000 hectares. Guardem esse número, 1.400.000 hectares, a área vem crescendo 4% ao ano no Piauí. Soja, milho, feijão e arroz representam 87% da produção agrícola do Piauí. Ou seja, o Piauí hoje é um produtor de soja e milho, né, por excelência. Já foi no passado um produtor de arroz relevante, hoje é um produtor bastante relevante de soja e milho. Mas a gente tem algumas características que eu queria destacar, que são desafiantes para o agronegócio daqui. A cada 3 anos, a gente enfrenta uma seca, em média. Aquele indicador ali que se chama volatilidade é quanto flutua a produção, né, de um ano para o outro, ao longo do tempo. Eu tenho uma volatilidade medida intrínseca da produção de 38%, enquanto no Rio Grande do Sul é 34%. Por que eu botei o Rio Grande do Sul aí? Porque lá tem uma seca a cada 5 anos. Então, quando eu digo que, às vezes, o investimento não vem para cá por causa da seca, não é verdade, porque o Rio Grande do Sul é um estado, hoje quebrado, mas é um estado rico do ponto de vista da renda per capita, do ponto de vista da qualidade de vida, do ponto de vista da indústria que pôde construir, e fez isso em cima de uma agricultura que convive com uma seca a cada 5 anos. Então, a seca não é uma desculpa para que a gente não atraia investimento. É lógico que é muito mais fácil fazer num estado como o Mato Grosso, que a volatilidade é apenas 6%. Veja que não quebra a produção do Mato Grosso. Praticamente é a mesma produtividade quase todo ano. Mas dá para produzir, a produtividade de 50 sacos, ela é atingida quando o clima aqui está dentro da normalidade. De vez em quando falha. Isto é uma desvantagem, mas não é uma impossibilidade. Se eu olhar para preços, a volatilidade dos preços é muito parecida em todos os estados. Então, o que isso significa? Que a gente tem uma pequena desvantagem em relação a outras regiões em que a agricultura pode se expandir. Mas, no entanto, o mais importante é isso aqui, ó. Na maior parte dos anos, eu coloquei essa rentabilidade, quantos sacos de soja sobra no final de cada safra, para um agricultor por hectare. Se vocês observarem, a maior parte dos anos, ao longo do tempo, sobra um resultado positivo. E esse resultado positivo sobra no milho e sobra na soja, que às vezes é produzido no mesmo ano agrícola em algumas regiões aqui do sul do estado.
né? Agora, tem secas e anos difíceis, como foi 2015 e 2016, né? Em que nós tivemos uma seca muito grande. Faltaram 9 sacos, né, por hectare. Mas é possível produzir assim. E é esta produção que tem feito o preço da terra aqui no Piauí subir. Lá em 2000, 2001, um hectare produtivo de terra para soja e milho no sul do Piauí custava menos de 30 sacos de soja por hectare. Chegamos ao início desta década, aos 100 sacos por hectare, né? E agora nós estamos em média aí nos 150 sacos por hectare, né? Está subindo o preço. A rentabilidade, que já foi maior, quando eu pego quanto que sobra e divido pelo preço da terra, vem caindo aos pouquinhos, mas ela ainda dá 10%, que é bastante satisfatório num negócio de risco, porque esse não é apenas o único ganho, o ganho é também a valorização da terra ao longo do tempo, né? Agora, se eu comparo com outras regiões, como por exemplo o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, a rentabilidade do Piauí é mais alta. Então, o investimento vem atrás da rentabilidade, porque é quanto sobra em relação ao valor do ativo. E a terra aqui vale menos do que em outros lugares. E sobra mais ou menos a mesma coisa por hectare. Então aqui tem um retorno maior. Então, apesar da irregularidade do clima, é muito atraente fazer o investimento no Piauí, né? Só que eu queria fazer uma observação, que não é só no Piauí que esse investimento para fazer a produção futura de alimentos para esse bom negócio no qual o Brasil é competente, pode ocorrer, né? E eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é o Cerrado, tá? Em 2000, o Cerrado brasileiro em 2000, o que está manchado aqui é o Cerrado, tá? Produção, né, de soja, de milho e de algodão em 2000, 2001. Então está aqui o Piauí, né, inserido nessa região de produção, bem pequena produção. Vamos aqui avançar um pouquinho. 2013 e 2014, as manchas de produção aumentaram significativamente. Mas olha o que aconteceu lá no Mato Grosso, ó. Pega o norte do Mato Grosso lá e dá uma olhada. Da parte de Cerrado, tem uma parte do bioma amazônico, mas olha a parte de Cerrado, tá? Agora, o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Eu selecionei 2 municípios, para a gente olhar coisas que vocês conhecem mais de perto. Olha o Uruçuí em 2000, em 2006 e em 2013, né? Olha a Baixa Grande do Ribeiro em 2000, 2006 e 2013. Está avançando a fronteira agrícola e está aumentando a produção, tá? Nós fizemos um estudo lá na AgroSatélite, uma empresa do nosso grupo, que dividiu a área do Tocantins, Maranhão e Piauí em várias categorias. Uma categoria é a categoria que já plantava grãos em 2013, a outra categoria é a área de remanescentes florestais com alta aptidão. E aqui eu já estou entrando no debate ambiental, que é a questão de vai desmatar ou não vai desmatar. Vejam bem, área florestada de remanescente florestal com alta aptidão para a agricultura, são essas manchas mais escuras. Área de alta aptidão já antropizada, ou seja, já foi desmatado e provavelmente está com pasto, tá? Área de aptidão média e de aptidão média em remanescente vegetado e em área já antropizada, ou seja, já desmatada. Então, esse é o bioma cerrado, né? Essas são as áreas de grãos em 2013, onde já se plantava, né? Onde já estava sendo plantado. Vejam que a faixa do Piauí é essa aqui, fronteiriça com o Maranhão, né? Mas o Tocantins estava só começando aqui, né? E o Maranhão já tinha 2 regiões de produção, lá mais próximo de Imperatriz e aqui mais próximo de Balsas, mas tem algumas as áreas de remanescentes, tá? Vegetação nativa ainda não desmatada, mas com alto potencial produtivo, tá? Tem algumas manchas aqui no Piauí,
né? Mas quando eu olho para a área de remanescentes, de média e alta, eu tenho muito pouca coisa no Maranhão e no Piauí, tenho bastante nos outros estados, tá? Para sair dos mapas e ir para um número que fica mais fácil, é só para mostrar que foi feito aquele estudo usando imagem de satélite e mais informações de solo, de topografia, de regime de chuva e da presença ou não da vegetação original, para dizer qual é o potencial de expansão. Nós temos 700 mil hectares ainda para serem aproveitados com alta e média aptidão no estado. Do 1.400.000 hectares que se planta hoje, pode ser plantado mais 700 mil hectares, ou seja, nós podemos ampliar 50%, né? Ter pelo menos mais um terço aí colocado de área em produção. Mas olha, a área de alta aptidão já antropizada, que significa já desmatada, são apenas 45 mil hectares. Olha a mesma categoria no Tocantins, área já desmatada com alta aptidão, 1.700.000 hectares. A área já desmatada que está com pasto no Maranhão de alta aptidão, 600 mil hectares. Área de média aptidão já desmatada, 146 mil hectares no Piauí, 400 no Maranhão. Agora, olha o remanescente de média e alta aptidão embaixo de cerrado, portanto que precisa de desmatamento. Quase a totalidade da área que o Piauí pode crescer com alta aptidão. Ou seja, o crescimento daqui, gente, vai precisar de desmatamento sim, como precisou nos últimos anos. Então essa conversa de desmatamento zero significa colocar uma pedra em cima do desenvolvimento da área de produção de grãos do estado do Piauí. Não é a mesma coisa para o Tocantins, nem para o Maranhão, muito menos para o Mato Grosso. E este debate de uma moratória para a expansão de área no Mapito é o assunto número 1, número 2 e número 3 das ONGs ambientalistas hoje no mundo. É o Chaco paraguaio e o Mapitobá no Brasil. Os alvos para contenção da expansão agrícola. Com um argumento bastante válido, que existem áreas desmatadas com pasto no Brasil, em outras regiões, com aptidão para a agricultura de alta performance. No Mato Grosso, no Tocantins, no Maranhão, etc. No Pará, né? Só que isto tirará um potencial de desenvolvimento extraordinário do estado do Piauí e talvez do estado da Bahia, e um pouco do Maranhão, se a gente caminhar nessa direção da história de desmatamento zero daqui para frente. Só esses 3 estados perdem a oportunidade de desenvolvimento que o agronegócio pode gerar. Queria concluir dizendo que a rentabilidade e o retorno sobre o ativo, mesmo em condição desfavorável de clima em algumas oportunidades, é motivo mais do que é uma condição necessária para a atração do investimento. Mas não é motivo suficiente para que o investimento aconteça. A criação de um ambiente de negócios favorável a esses investimentos, reduzindo o que eu chamo de custo de transação, é que vai fazer que o investimento venha ou não venha para cá. Porque quanto custa produzir, os produtores sabem. Quanto sobra na produção, os produtores sabem. Quanto tem de retorno, os produtores sabem. O que eles não sabem são os custos de transação, que são aqueles de quanto tempo leva para tirar uma licença para desmatar, quanto dentro da lei, desmatar dentro da lei, dentro daquilo que o Código Florestal prevê. Quanto tempo demora para obter uma outorga para utilização de água no aquífero do Gurgueia, que é um maior potencial de geração de agricultura irrigada do Brasil, pode estar aí no Gurgueia. Quanto tempo demora para chegar a luz elétrica depois da obtenção da outorga, né?
Quanto tempo demora para resolver as questões fundiárias e de qualidade dos títulos de terra no Estado? Tem investimento que não vem para cá porque o cara não tem a segurança jurídica de que o título de terra não tem 2 ou 3 andares para a mesma terra, 2 ou 3 proprietários. Isso afasta investimentos. Tem um outro aspecto importante: quantas reservas de conservação ainda serão criadas no Estado, em áreas que muitas vezes são objetos de interesse de investimento pela aptidão natural, pela logística que é favorável aqui na região, e que depois vão ser impedidas de produzir ou ter sua produção restrita em função da criação de uma nova reserva de conservação. Então, esses são os elementos que são chamados de custo de transação. E, infelizmente, no Piauí, eles são maiores do que a média das outras regiões que têm a mesma possibilidade de crescimento. E isto pode ser resolvido pelo Estado. Isto pode ser resolvido pela ação das instituições locais, da justiça daqui, da celeridade e da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado, e serem promotores da atração de investimentos, sim. Por exemplo, o CAR já tem 100% do CAR do Piauí feito, mas infelizmente tem mais de 100%. Se tem mais de 100%, tem sobreposição de áreas. Então alguma coisa está errada, alguém está pedindo a regularização ambiental da mesma área 2 vezes, ou 2 pessoas estão pedindo, se passou de 100%. Conflito agrário, a gente tem muito mais conflito agrário nessa região do país do que o Mato Grosso, por exemplo. A gente precisa resolver o problema do conflito agrário, com indígena, principalmente no caso do Maranhão, quilombolas, né, e os conflitos de terra, que continuam acontecendo. Isto afasta investimento, né? Uma coisa que é muito positiva aqui é a logística. A logística com São Luís, com o Porto de Itaqui próximo, e com a possibilidade da Transnordestina, é um grande atrator de investimento, porque o custo dos nossos produtos colocados no porto chega mais barato em termos de frete do que de outras regiões que têm outras vantagens. Mas cada um joga com o que tem. O que a gente tem aqui é uma terra boa, relativamente barata, com uma logística boa. Mas nós estamos criando algumas dificuldades através da criação de outros empecilhos. Eu vou passar um pouquinho, né, que aqui são os mapas de todos os projetos logísticos, né, isso vai ficar à disposição da organização do evento, todos os projetos logísticos que a gente tem em vista nos próximos anos no Brasil, entre eles a Transnordestina, né, que afetaria aqui a região, mas eu queria mostrar que tem outros projetos em todas as outras regiões em curso que aumentam a competitividade de outras regiões ao longo do tempo. As saídas vão ser muito maiores pelo norte do país do que pelo sul do país, né? Em 2025, as exportações do Mapito devem ultrapassar 10 milhões de toneladas, né? Eu vou passar rapidamente por isso aqui, que são os níveis de rentabilidade por hectare alcançados no Brasil nas últimas safras. Está caindo um pouquinho, né? E queria mostrar o do Piauí e do Mapito. Nós nos recuperamos em 2017, depois de uma rentabilidade negativa, voltamos para uma rentabilidade de R$ 800 por hectare. O ano que vem, com a queda dos preços da soja, vai cair um pouquinho, mas continua positivo. As perspectivas é de começar a botar a casa em ordem dos anos de dificuldade financeira gerada por problema climático, né? E por último, eu queria resumir dizendo o seguinte: é um excelente negócio baseado em escala e tecnologia, o investimento em produção agrícola continuará sendo um excelente negócio, o Brasil vai continuar protagonista mundial nesse setor, continuará avançando com o modelo de produção de grãos e fibras em larga escala e com o uso de tecnologia e inovação. Esse modelo, que é vencedor, ele funciona no Piauí. Existe taxa de retorno atraente para a atividade no Piauí, mesmo com restrição climática. A logística atual e futura cria vantagem competitiva. A boa disponibilidade de terra com ainda tem preços atraentes. Mas os elevados custos de produção custos de transação são o principal desafio. Insegurança jurídica sobre direito de propriedade, títulos de terra, cá com mais de 100%, ameaças e maior restrições de natureza ambiental, como a moratória do Cerrado,
a ideia de desmatamento zero, as novas unidades de conservação, elevados custos de compliance socioambiental e de custos de obtenção de licenças e cadastros, e fontes de crédito para investimento insuficientes e um custo de capital ainda muito elevado. Se a gente pegar... Por favor, pode voltar o último slide? Só o último. O último. O último só. Mais um. Aí. Existem outras alternativas, como os investimentos podem ir para o Mato Grosso, para o Tocantins, para o Pará e para o Maranhão. A estabilidade de renda, investimentos em logística e ambiente de negócio mais favorável ao setor são os principais atrativos desses concorrentes. Em vários estados concorrentes, não existe mais dúvida sobre a opção pelo agronegócio. Não tem dúvida. Aqui, gente, eu convivo aqui e eu sei que o debate aqui, às vezes, é uma opção pelo agronegócio envergonhada, encabulada, constrangida. Os outros estados não têm mais esse constrangimento, eles sabem que esta é a opção e é a melhor opção, né? Melhor e mais atraente alternativa de desenvolvimento econômico. Depois da educação, eu diria, e é o investimento com maior impacto e mais rápido retorno no Piauí, depois da educação, né? A produção de grãos é a base de um modelo que depois expande a agroindústria, cria as bases da agregação futura de valor nas cadeias e estimula a diversificação de atividades, como a agricultura irrigada. E os desafios para o governo, se eu posso deixar uma sugestão e para as instituições públicas, seria criar um ambiente de negócio que reduza os custos de transação e amplie a atração de investimentos. Seguir ampliando a oferta de bens públicos que estimulem o investimento em agricultura moderna, como é o caso da educação básica e profissional, a segurança no campo, a segurança jurídica, a infraestrutura de estradas, comunicação e eletrificação, saúde, agilidade e qualidade na prestação dos serviços públicos voltados para o setor. Uma carga fiscal diferenciada, que não mate a galinha dos ovos de ouro, né? E um programa que seja de longo prazo, de planejamento estratégico de longo prazo, transformando a opção pelo agronegócio, não num programa de governo, mas num programa de Estado, que ultrapasse os governos por 2, 3 décadas, e não seja o programa de um governo, mas um programa do Estado, da sociedade do Piauí, tentando extrair valor daquilo que é talvez a sua melhor oportunidade de desenvolvimento socioeconômico nos próximos anos. Muito obrigado.